Quem vai dar essa palestra é o Thiago Rassu, que trabalha na Meiuca Design. O Thiago, ele é apaixonado por impacto social e coisas que fazem sentido. Acredita que design é sobre fazer a diferença e vem lutando por isso. Service, business designer e sócio da Meiuca, uma consultoria de design digital com princípios. Então, por favor, tá tudo pronto aí, pessoal? Vamos dar as boas-vindas, então, ao Thiago Rassu. Seja bem-vindo e o palco é seu. Obrigado, Stu. Estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, uma honra estar fechando esse baita dia aqui com vocês. Como diz o título da palestra, foi a experiência mais incrível da minha vida, só que foi uma experiência muito pautada em aprendizados e por isso acho que faz sentido eu contar alguns aprendizados que eu tive até aqui. Esse aí sou eu. E nessa época, eu sempre digo brincando que eu sempre fui um fudido, mas um fudido de muita sorte. Nessa época eu ganhei uma bolsa de estudos numa das melhores escolas de Santos. Eu sou da terra do Neymar. E foi mais ou menos nessa mesma época que eu descobri que existia desigualdade, né? Eu vivia dois mundos. E no alto da minha ingenuidade na época, ela era representada por um croissant de chocolate, que era o item mais caro da cantina, que obviamente eu não tinha dinheiro para comprar. Foi passando os anos, os ícones foram aumentando, e eu tinha a certeza para mim que eu tinha que ganhar muito dinheiro e ganhar dinheiro a qualquer custo para conseguir aproveitar todos os croissants que a vida tem para me dar. Acho que eu estou sentindo um pouco o efeito disso hoje. Deu pau a isto. Posso? Ah, só falta essa. Foi. Beleza. A gente estava falando de croissants, né, gente? Enfim, eu acabei vivendo esses dois mundos e achei que eu tinha que ganhar dinheiro a todo custo para ter todos os croissants da minha vida, que a vida pudesse oferecer. Muito tempo depois, alguns anos depois da faculdade, conheci esse cara aí. Esse cara é o André, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci em toda a minha vida. Na época, a gente fundou um estúdio mobile para fazer aplicativos nos primórdios do iOS. Eu tinha certeza que eu ia ficar rico, cara. Só que com um mês de empresa, exatamente um mês de empresa, o André descobriu que estava com câncer. E foram 8 meses de tratamento, fazendo reunião no hospital e tudo mais. E, obviamente, a empresa era o que menos importava. Na reta final, ele começou a entrar numa espiral de reflexão sobre aquilo que a gente fazia, por que a gente não estava tentando mudar aquela realidade, mudar o mundo, por que a gente estava fazendo coisas tão idiotas e insignificantes, né? O André não resistiu, ele faleceu. Eu fiquei devastado, passei pela fase mais difícil da minha vida. E algum tempo depois, eu conheci o Buiu. O Buiu hoje é um dos meus melhores amigos. E esse cara aí é uma lição de vida ambulante, assim. Ele tem tudo para ser um dos caras, mais um número na estatística dos pretos pobres favelados do nosso Brasil. O cara se meteu com droga, fez tudo que podia fazer na vida, mas ele deu a volta por cima, criou o Projeto Viela, hoje é uma ONG que ajuda as crianças da quebrada dele voltarem a ter o direito de sonhar. E foi com esse cara aí que eu comecei a entender que os croissants da vida são só croissants. E depois disso eu comecei a passar finais de semana e mais finais de semana na favela, eu ficava lá pintando a casa dos caras, eu comecei a disseminar, a fazer pequenos encontros sobre empreendedorismo social, sobre negócios de impacto. Só que, em algum momento, eu entendi que eu estava muito feliz, eu via muito sentido naquilo que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo um trabalho de formiguinha. E aí eu falei, cara, eu acho que está na hora de voltar para o design. Hoje esse é o meu mantra, né? Se design não for sobre fazer a diferença, é sobre o quê? E eu fico feliz demais de ver tantas pessoas subindo aqui hoje e falando, né, sobre isso. Hoje, essa frase está estampada na parede da Meiuca, a minha empresa, e a gente leva a sério demais isso daí. A Meiuca hoje é um laboratório de design em escala. A gente diz que a nossa missão é ajudar times de produto a entregarem mais com mais qualidade. E a gente investiga basicamente 3 pilares. Processos, a gente ajuda a galera a criar design system, workflow, criar a cultura do design em escala. Tecnologia, então como que a gente pode pegar a tecnologia para criar pequenos hacks e alavancar ainda mais a escala do design. E por último, mas não menos importante, pessoas. Quando se alcança design em escala, o designer volta a ter tempo
para entender a fundo os nossos usuários. E eu tenho uma crença que estudar usuários extremos é o melhor exercício de empatia, que muita gente falou aqui também hoje. E eu acho que quando você exercita empatia, você se torna um designer melhor. Eu acredito que ser designer é ser pautado em 2 grandes valores, que é empatia, como você se conecta com alguém, e ética, né, que é até onde a gente pode ir. Tido tudo isso, vem o SOMAI, né? A gente acredita muito que os pro bonos na Meiuca e no mercado de design em geral são uma ótima oportunidade de a gente experimentar enquanto a gente faz a diferença. O SOMAI é um projeto do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, que foi financiado pelo Google, através do Google Impact Challenger 2016. Eles receberam R$1 milhão de investimento. O propósito do projeto era um aplicativo para ajudar as lideranças indígenas a lidarem melhor com as mudanças climáticas, né? A ideia do projeto era muito boa, eles tinham ótimas intenções, mas eram pesquisadores tentando fazer um aplicativo. E nessa eles acabaram torrando a verba, né? Não por más intenções, mas por falta de conhecimento talvez. E a gente entrou como uma segunda chance para o projeto, para tentar reviver esse projeto. Obviamente fazer um aplicativo para a Índia é um desafio do tamanho do mundo, né? Mas a gente entendeu que, cara, tinham perguntas muito básicas que eles não tinham respondido. Como é que os índios entendem temperatura, eles entendem graus Celsius, como é que é essa relação? E unidades de medida, metros, quilômetros, o que faz sentido? Passagem de tempo, eles entendem dia, semana, mês, ano. E, cara, não tinha desk research no mundo que fosse me trazer essas respostas. Peguei minhas coisinhas, deixei meu sócio no ar-condicionado e fui passar uma semana no Xingu, né, no Parque Indígena do Xingu. Fui viver como um índio para entender a vida dos caras. E eu fiquei na aldeia Terrurungo, que é aquela da foto, que significa pedra em Caribe. E lá quem mora na Terrurungo são os Kalapalo, uma das etnias mais conhecidas e relevantes do nosso país. Hoje a gente tem 305 etnias indígenas. A gente acha que índio é índio, né? É tudo uma coisa só e não tem nada a ver. Chegando lá, a gente ficou na Oca do Cacique, uma baita de uma honra. E é muito legal observar que cada oca abriga uma família e elas podem ter constituições muito diferentes. Esse senhorzinho aí da direita é o pajé da aldeia. Ele tem uma curiosidade muito interessante, que ele já foi canibal. E foi foda dormir depois disso. E ele está com câncer, ele foi diagnosticado com câncer pelo posto de saúde do parque. E ele é uma biblioteca de cultura que está prestes a desaparecer, e isso é desesperador, né? Outra coisa interessante é que eles não contam passagem de tempo, né? O índio não tem idade. Aparentemente ele tem uns 90, mas pode ser que ele tenha 127, ninguém sabe. E a partir disso, a gente começou a entender a relação deles com o tempo. O que eles têm é uma transição, né, entre a infância e a fase adulta. Para os meninos acontece a furação de orelha, para as meninas elas ficam enclausuradas numa oca por 1 ano, aprendendo a ser mulher, né? E aí está o exercício de empatia, né? A gente entender que o que parece absurdo para a gente, às vezes, ou em todos os casos, nesse caso aqui, era uma honra para eles. Então, para as mulheres ficarem clausuradas durante 1 ano, aprendendo a ser mulher, era uma honra, né? Então, a gente tem que tirar todos esses preconceitos e todas essas coisas que a gente vive aqui na nossa sociedade. Tido isso, né, como eu comecei a entender que, cara, a passagem de tempo era complicado, eu entendi que a única coisa que funcionava era nascer e pôr do sol. Isso leva a gente ao primeiro insight do projeto. A gente tinha que criar uma microinteração que mostrasse nascer e pôr do sol para eles se entenderem com as previsões, né? Tá ouvindo? A única oca que não mora ninguém é essa daí que eles chamam da Casa dos Homens. É o lugar onde eles se enfeitam para fazer as danças, né? Onde eles se preparam para fazer as danças. E a entrada de mulheres é proibida. Então, isso, quando a gente chega com a nossa visão daqui, a gente, nossa, que machismo, né? E aí, o que é mais maluco disso tudo? Apesar de ser uma cultura muito antiga e, obviamente, muito tradicional, ainda assim, uma cultura primitiva como a indígena pode evoluir. A Samantha, que foi quem fez a ponte com a gente, levando a gente até a aldeia, diz que ela pretende ser a primeira mulher a ter 2 maridos no Xingu, o que hoje é um direito exclusivo para os homens da linhagem do cacique ou então guerreiros, né, os caras que lutam. Então, é muito doido toda essa relação.
E falando de se enfeitar, né, tudo tem a ver com elementos da natureza. Então, cada pintura representa um animal, cada adereço representa uma coisa, é uma loucura. E aí a gente começa a ver que tem uns pomponzinhos ali de lã. Né, e é muito interessante também entender que eles começaram a ter acesso à cidade. E aí veio a miçanga e a lã. E eles não entendem isso como uma deturpação da cultura deles. Eles entendem como um upgrade. Então eles têm um orgulho danado dos pomponzinhos deles. E as danças também são muito ricas, assim, né, cara? Eles têm instrumentos diferentes, coreografias diferentes, adereços diferentes e cantos diferentes para cada uma das danças. E elas também acontecem em cada uma das ocasiões. Numa troca de estação, quando começa a cair o pequi, por exemplo, e por aí vai. Esse sou eu, que eu entrei na onda lá também. Meu Tinder deu uma bela bombada depois dessa foto. É brincadeira, eu fiz sucesso mesmo com a criançada, eu adoro crianças. E era mágico como a gente se conectou sem falar uma palavra de português. Aqui eles estão brincando de fazer fogo, e aqui, hipoteticamente, de Tarzan, embora eu acho que eles nem sabem quem é Tarzan. A gente jogava bola e eles não sabiam quem era o Neymar. Eu achei isso mágico também, né? Foda-se o Neymar, por que você precisa saber quem é o Neymar para ser feliz, né? E a Djama é essa pestinha aí, que está na direita, ela é a filha mais velha do cacique. Com certeza ela foi a menina a criança que eu mais me conectei. E pro meu azar ela falava acho que uma meia dúzia de palavras em português, e uma delas era gordo. O Rio Xingu é com certeza o parque de diversão deles e é também da onde eles tiram grande parte do subsídio. A alimentação deles é basicamente biju, que é a tapiocona, com peixe. Só que obviamente não tem os temperos que a gente tem, então parece menos gostoso do que parece. Eles também comem pequi com tudo, de todas as maneiras possíveis, e é uma fruta adorada por eles. Mas eles também comem algumas esquisitices, né? Esse é o muno comendo uma cabeça de tartaruga, como quem come um sonho de valsa. O legal é entender que eles também têm uma ética própria, né? Então, por exemplo, a arara para eles é sagrado. Então, eles cozinham comida quente, colocam na árvore que a arara sempre volta, para cair as penas e não ter que matar a arara para fazer os adereços. Na passada que eu estou meio atrasado. Essa é a cozinha de um índio, então isso é interessante entender que tem vários tipos de índio, né? Tem desde os isolados aos urbanos, que já vivem na sociedade, e os do meio são os rurais, que a gente chama, que eles vivem em aldeias, em reservas indígenas, mas já tem alguma camada de utensílios e da vida no campo. Mesmo sabendo disso tudo, você se admira quando vê um índio escovando o dente, por exemplo. É muito doido isso, cara, pra gente é tudo muito novo. Esse aí, por sinal, é o Aguga, uma das pessoas mais incríveis e hospitaleiras que eu conheci na vida, e ele teve uma curiosidade maravilhosa. Eu perguntei para a Samantha como que se escolhe um cacique. Ela falou que geralmente passa de pai para filho, mas qualquer um pode se tornar o cacique, desde que tenha coração bom. Quando que a gente vai começar a escolher os nossos representantes assim, né, cara? E será que eles é que são os primitivos? Esse foi outro tapa na minha cara absurdo, assim. A gente estava passeando de barco no Rio Xingu e viu um tamanduá-bandeira que está em extinção. A gente parou para fotografar, mas no mesmo momento a Samantha viu que ele não estava bem. Ela não pensou duas vezes, interrompeu o passeio e falou que a gente ia levar ele para a aldeia. Chegando lá, a mãe dela, que é curandeira, fez umas compressas, criançada, começou a pegar formiga e frutas, no dia seguinte o bichinho estava andando. Quando alguém me fala hoje que um índio é vagabundo, eu só consigo responder que o trabalho de um índio é proteger a natureza. E entre nós, é muito mais importante do que qualquer um aqui faz nessa sala. A gente também deu passeio de bicicleta pelo Cerrado, e isso nos leva a outro insight. Eles não entendem metros, eles precisam de referências. E a mais fácil para a gente utilizar foram os passos. Essa é a Yumi. A relação com a tecnologia para eles é sempre de muita curiosidade, né? E eu sempre aproveitava esses momentos onde eles pediam para ver as fotos para entender. Eu pedia que eles usassem as minhas coisas para entender quais padrões eles teriam mais facilidade. E também pediam para eles desenharem bastante, né? Para a gente entender como que eram os padrões visuais deles. O triste foi quando eu pedi para esses dois pequenos aí desenharem um branco e ele desenhou um hominho cortando uma árvore. Essa é a escola que eles têm, que tem poucos meses de aula no ano, mas é o pouco contato que eles têm com o português. Eles também têm alguma infraestruturinha, tem uma caixa d'água que mal funciona, tem uma placa de energia solar para alimentar a bomba, uma antena de energia de internet a satélite e um gerador a diesel que custa uma fortuna para eles.
O cacique tinha uma TVzinha no quarto, onde ele tinha um pendrivezinho com danças dos antigos para tentar passar para os mais novos. Eles também tinham um rádio amador, que é a forma mais eficiente de se comunicar entre as aldeias e, inclusive, pedir ajuda. Até porque não pega celular lá. E aí, quando você fala desse projeto, eu falo, cara, mas índio com celular? Sim, tinham 2 celulares na aldeia. Eles fazem usos bastante interessantes. Eles falam no WhatsApp com a língua deles, com os índios que estão na cidade, e conseguem enviar artesanatos e vivem disso. Eles conseguiram a torre de internet assim. Então, isso leva a gente a um outro insight, que foi, tudo no nosso aplicativo tinha que ser baseado em áudio, já que eles não conseguem ler português e escrever português, mas eles entendem português. Uma outra função para o celular nas aldeias é registrar a cultura e passar para os mais novos. Isso é uma forma de fazer os mais novos pegarem paixão por aquilo e evitar o êxodo indígena, que é gigantesco. Esse foi uma cena muito legal também, que foi a Samantha fazendo o primeiro live do Xingu. E ela, de alguma forma, faz uma ponte entre indígenas e brancos, justamente para tentar diminuir essa distância. Então, quando a gente fala do projeto, o projeto tinha um pilar muito importante, continuou tendo, das mudanças climáticas, mas a gente entendeu que a gente precisava adicionar outros pilares tão importantes quanto. Um deles era da preservação da terra. Né? Algumas aldeias vivem próximas de zonas de conflito, e é muito importante dar ferramentas para esses caras se protegerem. Denunciarem uma queimada legal, uma madeireira e por aí vai. E a gente fazia isso dando frequências dos órgãos que eles poderiam falar e ser atendidos de uma forma mais eficiente. Tem também o ponto da cultura de resistência. Então tinha uma parte fundamental dentro do aplicativo, que era para conseguir catalogar tudo isso e de alguma forma não deixar essa cultura morrer. A gente devia ver isso na escola e não simplesmente entender que índio trocou pau-brasil por espelho e ficou por isso mesmo. Mas aí tem o problema, fora Temer, né? Mas que eu acho que o maior problema é a falta de empatia do branco. Né? Hoje, quando a gente está jantando, assistindo o Jornal Nacional, e a gente ouve uma notícia falando que o Temer está ameaçando acabar com a renca por causa da pressão da bancada ruralista, a gente está literalmente cagando. A gente nem sabe o que é, e a gente não dá valor porque a gente não conhece. Então, um pilar muito importante do projeto era conseguir compilar esse conteúdo que os caras iam gerar e tornar acessível para o branco, para a gente começar a ver o Brasil através dos olhos de quem chegou primeiro aqui. Foi foda, foi incrível, cara. Esse projeto foi maravilhoso, eu me entendi mais como designer, eu aprendi demais e foi de verdade muito incrível. Eu entendi que os pro bonos podem ajudar muito a minha empresa a descobrir novas formas de trabalhar. Eu entendi que o mercado poderia adotar essa prática. A gente fala tão mal, né, do mercado de advocacia, que é um mercado tão duvidoso, e o nosso mercado de pessoas tão inteligentes, eu nunca ouvi falar alguém discutindo sobre pro bonos, sobre pegar 10% do teu tempo para fazer alguma coisa por amor, por paixão. Só que corta minha alma em dizer que tudo deu errado. Da mesma forma que eu tive tantos aprendizados legais, eu também aprendi que é difícil demais trabalhar com o terceiro setor. E eu aprendi da pior forma que sim, as pessoas mais incríveis que a gente tem estão resolvendo problemas do negócio, de negócios, né? E de negócios para lá de duvidosos. E não estão resolvendo problemas do mundo. Só que eu conheci a Djama, eu conheci o Aguga, e eu resolvi voltar a fazer com as minhas próprias mãos. Eu comecei a pensar qual seria o recorte, por onde eu poderia começar, e eu lembrei desse episódio. Num dos dias que o Aguga estava colocando a TVzinha dele para funcionar, ele, dentre os vídeos dos povos antigos, ele tinha um filme, ele tinha a Era do Gelo. E ele colocava para as crianças. E eu, no auge da minha ignorância, perguntei, poxa, Guga, o diesel não é tão caro? Será que é a melhor forma de você gastar esse recurso? Achando que eu estava ajudando ele, né? Idiota. E ele me respondeu com a resposta que cortou meu coração. Ele falou, Tiagão, essa é a forma mais eficiente da minha filha aprender a falar português. E o Xingu está ameaçado. Se essa menina chegar na cidade sem falar português, o que vai ser dela? Eu não sei se ele sabia a resposta, mas eu tenho certeza que o caminho dela ou era a rua ou era a prostituição. Então, hoje, a Meiuca está no começo de conversa com a IBM. A gente está fazendo uma parceria para tentar usar o Watson e pegar as lideranças indígenas e catalogar línguas
indígenas. A gente tem 305 etnias que falam 279 línguas diferentes. E é como se o latim tivesse passado pela nossa sociedade e a gente não tivesse nem se ligado que ele existia um dia. E a ideia é conseguir catalogar essas línguas com inteligência artificial, quase que um Duolingo ao contrário. E aí a gente vai abrir o aspecto para coisas muito interessantes, como criar novas ferramentas, novas possibilidades de aprendizado, poder criar legendas para catalogar todo aquele conteúdo de um pajé que está para morrer e esse conteúdo vai simplesmente desaparecer. E ainda pensar em formas menos invasivas de se relacionar índio e branco. Hoje, se vocês me perguntarem se isso vai dar certo, eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que eu coloquei o futuro da Jama como minha responsabilidade. E eu queria muito que vocês entendessem o poder do design e colocassem como responsabilidade de vocês também. Eu acredito no design. Obrigado. Tiago, muito obrigado por nos iluminar. Obrigado a vocês. No início de noite de hoje. Eu acho que essa reação do público só demonstra o quão bacana tem sido essas coisas que tu nos mostrou e a maneira como tu contou essa história. Vamos fazer perguntas para o Tiago, então. Vamos saber um pouco mais como foi essa história toda aí, gente. Vamos lá? Quem tem perguntas? Acho que tem uma. Tiago, boa noite. Boa noite. Muito bom o trabalho, eu fiquei assim impressionado. E você falou uma coisa que é bastante relevante sobre empatia. Aí, no seu ponto de vista, o que realmente falta para que todo mundo tenha empatia, todo mundo pare para olhar o usuário ou pare para se colocar no lugar do usuário? Cara, eu acho que o que falta é ter menos preguiça. Essa é real. A gente, hoje, que dia hoje, né, cara? Abriu o dia com um rapaz falando sobre gênero brilhantemente. E todo mundo sabe que tá em voga isso, cara. Todo mundo tem que refletir sobre isso. Mas, cara, levanta a mão aqui quem parou um dia para conversar com um transexual. Ninguém, né? 2 pessoas, 3. Então, eu acho que aí é que está o grande ponto. Eu acho que empatia é um exercício, cara. Ele tem que ser um exercício diário. E eu acredito que a gente tem que sair da nossa zona de conforto e simplesmente exercitar isso, sacou? Não sei se eu te respondi. Valeu. Mais alguém? Onde mais? Aqui. Sou bom? Wesley. Como é que a gente pode ajudar? Pô, cara, a gente se fala aí. Massa, então. Não, sim, Tranquilo. eu ando pensando muito, cara, refletindo muito como criar um movimento pra gente fazer isso, cara. Eu acho que hoje, a gente tem uma equipe brilhante lá e a galera é super engajada, mas eu acho que a gente não tem braço suficiente. Então, a gente tem sim de alguma forma conectando amigos. Essa palestra eu dei no ISA no ano passado, acho que algumas pessoas aqui até viram, e estava muito difícil fazer todo esse trabalho porque tinha a instituição no meio, né? Agora eu decidi fazer por conta e eu acho que isso facilita demais. Então, eu queria muito até jogar o desafio na mesa aqui de, cara, como que a gente pode se unir de alguma forma para fazer esse tipo de coisa? Lá em São Paulo, no nosso escritório na Meiuca, a gente pretende fazer meetups para discutir causas sociais e eu estou tentando pensar modelos para a gente trabalhar junto. Mas depois a gente troca uma ideia aí, com certeza. Tranquilo. Obrigado. Show. Onde mais? Vai ter bônus do tempo. Você falou do filme, né? E dessa visão que você teve na hora que ele colocou o filme. E como ela foi quebrada pela resposta dele. Você percebeu outras coisas nesse sentido, assim, que você chegou com um pensamento e que... Sim. Pode falar pra gente? Com certeza. Cara, quando a gente foi para lá, eles pediram gasolina, eles pediram diesel. E eu lembro de falar com o meu sócio, mandando mensagem para ele, falei, cara, eu estou me sentindo extorquido aqui.
Eu estou me sentindo muito mal de passar por isso e eu não sei, eu estou com medo de sair daqui querendo mais aquele Sislaskin, sabe? E quando eu cheguei lá, eu vi o gerador sendo usado para o filme da Jama, né? Falei, caralho, como a gente é escroto, né? Como a gente está longe disso tudo, sabe? Então, foram várias demonstraçõezinhas assim. Aquela cena do Aguga, ele está cortando palmito. Aí não foi um passeio no Cerrado que ele estava cortando o palmito. E eles não comem palmito. Mas ele falou, cara, eu acho que isso aqui é palmito que branco gosta. Ele tentou descascar, estava super amargo. E teve um dia que a gente não aguentou, cara, de beber água do rio e foi até a cidade, que estava 90 quilômetros mais perto, para comprar água. E aí no mercado eu vi um pote de palmito. Eu falei, cara, eu vou levar para o Aguga. Eu vou dar o palmito que o branco come para ele experimentar. E a gente chegou, eu dei o palmito para ele ficou meio constrangido, agradeceu e foi e guardou o palmito. No dia seguinte, a gente fez uma macarronadinha, assim, a gente não aguentava mais comer biju, e chamou eles para comer com a gente. E ele trouxe o palmito. E ele falou, cara, aqui a gente divide tudo. Eu só vou comer o palmito se vocês comerem comigo. Então, enfim, é foda. Tudo bem. Para os teus futuros, ou o que vieram de projetos comerciais depois desse, o que você levou para demonstrar que o design pode ser uma ferramenta para transformar o mundo para melhor e isso não é uma falácia? Cara, eu acho que a gente precisa de muita resiliência para isso, sabe? Eu tenho vários amigos que estão empreendendo com negócios sociais e sabe a dificuldade que é. A gente pegar um mercado como o nosso que não fala disso e tentar colocar coisas em prática é bem complicado. A gente está começando um outro trabalho com o Buiú, para tentar ajudar a ONG dele a decolar. E ele, obviamente, vai ser um trabalho muito mais ali, pé no chão e rápido de se fazer. Mas eu acho que é tentativa e erro, cara. Eu não sei se vai dar certo ou o que vai gerar. Agora, esperar é que não faz sentido, né? Beleza? E assim fechamos o primeiro dia de palestras da UX Conference. Obrigado mais uma vez, Thiago. Com o Thiago Rassu. Valeu, Thiago. Valeu.